Glória a Deus. O que eu vou ensinar nessa noite é nível de maturidade, porque nós terminamos a semana passada um conjunto de tópicos intitulados Fundamentos Básicos ou os Fundamentos Essenciais da Doutrina de Cristo, com o objetivo de progredirmos para um maior nível de glória, prosseguirmos para a perfeição. Glória a Deus. O objetivo de Deus para a sua igreja é que através da sua igreja Deus se mova. Amém? O objetivo de Deus para a sua igreja é que por meio da sua igreja Deus governe, Ele se mova na terra. Assim como Adão e Eva eram os homens que governavam a terra e Deus através deles se movia, caindo eles, veio Cristo, o homem, a quem eles perguntaram: mas que homem é este, que até os ventos lhe obedecem e o mar se sujeita? O propósito de Deus é de Deus manifestar-se no meio do povo dele. Mas, se todos tinham pecado e estavam destituídos da sua glória, Deus não podia se mover. E a Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes se revelar aos seus santos profetas. Então nós precisamos de aprender nas Escrituras que o projeto de Deus, o objetivo de Deus para cada homem, cada mulher, a quem Ele envia a sua palavra, é para que Ele habite nele. E através da nossa obediência, Deus ser glorificado, governar, ser exaltado na nossa geração. Glória a Deus. Falo muito, conscientemente, da necessidade de se pregar o Evangelho. Glória a Deus. Mas eu faço a seguinte pergunta: pregar o Evangelho que eu não vivo, além de me tornar hipócrita, não carrega nenhum peso, nenhuma substância pela qual as pessoas possam agarrar-se. Se eu prego o Evangelho unicamente como um discurso moral, isso não vai mudar ninguém. Sim, pode transformar pessoas em religiosos, mas isso não vai transformar homens pecadores em templos em quem o Espírito de Deus agora habita. Então, precisamos realmente de nos focar no objetivo concreto do Evangelho, de que somos chamados para sermos os vasos que Deus quer usar, o templo da sua habitação. Nós andamos pela fé e não pela vista. Então, nessa noite eu quero pregar para vocês uma mensagem bastante importante para que você esteja equipado na tua mente, conscientemente, você possa saber como se posicionar. Eu acredito que o tópico que eu vou abordar hoje é um tópico interessante para quem é de Deus, quem quer andar com Deus. É também um tópico importante porque o ensino em si é importante para desfazer confusões e acusações na mente de muitos e saber também como estás equipado com o conhecimento, porque muitas das vezes as pessoas são atacadas com acusações, mas elas não têm conhecimento para que elas possam resistir e ficar firmes contra todas essas acusações. Glória a Deus. Vamos ler Apocalipse capítulo 12. Eu vou pedir que possamos abrir um conjunto de passagens nessa noite. Eu pedi Apocalipse. Vamos primeiramente abrir João capítulo 1. João. E hoje vamos ser mais assertivos porque eu quero que você, o número vai estar já a passar aí no ecrã. O tema da nossa mensagem é como Deus se movia entre eles. O número de telefone vai estar a passar no ecrã. E eu vou mesmo que esperar receber chamadas para que eu possa ajudar a interagir dentro do tópico com alguma pergunta que você possa ter das lições passadas
e possamos então fluir juntos. Amém? Glória a Deus. João capítulo 1, o texto da nossa mensagem. No livro de João capítulo 1, verso 10 ao verso 14. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus. Um conjunto de versículos, um conjunto de informações que eu gostaria que você analisasse bem o que é que ela significa. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não conheceu o seu Criador. Ele criou o mundo, veio para o mundo, mas o mundo não sabia quem ele era, porque estavam destituídos da glória. Era na glória onde eles tinham conhecimento, era na glória onde eles tinham comunhão, mas eles estavam separados do seu Criador. Veio para o que era seu. Os seus, falando daqueles com quem ele tinha estabelecido a velha aliança. Mas os seus não lhe receberam, porque quando o viram não lhe reconheceram. Perguntaram eles, não é esse o filho de José, o carpinteiro? Não é esse? De onde é que lhes vem essa sabedoria toda? Eles não lhe reconheceram, as trevas não lhe compreenderam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. No versículo 11 ele diz, Israel não lhe recebendo, a sua mensagem expandiu-se para todas as nações, os confins da terra. E aqueles que nos confins da terra o receberam, entenderam quem ele era, a este foi-lhes dado poder de serem filhos de Deus, testemunhas de Deus. Amém? Agora preste bem atenção. Israel não soube reter aquilo que lhes foi enviado. Salmos 81, eu falei na terça-feira, Salmos 81. Israel, se me ouvisses, mas Israel não quis me ouvir. Então nós vemos que ele veio para eles. Como ele está a falar contigo hoje, ele tem falado contigo. Mas a pergunta é se você sabe reconhecê-lo e reter a sua presença nas nossas vidas, na nossa geração. Porque nós estamos a falar aqui de Deus que, criando o mundo no início, gerações mais tarde veio e fez aliança com Abraão e prometeu mais tarde que enviaria o seu Cristo nas gerações futuras. Essas gerações que viram o Cristo não lhe reconheceram. Então nós estamos a falar do Deus que é desprezado ou é reconhecido entre as gerações. De geração em geração, existem aqueles que lhe reconhecem e aqueles que o desprezam. E entendemos então nós que as gerações a quem ele visitou e não lhe receberam, não souberam retê-lo, então não beneficiaram da graça, da bondade e da misericórdia. Então Hebreus 4, versículo 2 diz assim, que também eles ouviram as boas novas, mas não crendo, não misturando elas com fé, nada lhes aproveitou. Então existe uma geração que pode ouvir o Evangelho, mas não tem benefício nenhum. Existe uma geração de homens que pode dizer, não, desde a minha infância eu ouvi o Evangelho ser pregado, mas não me trouxe benefício nenhum. Lembro-me de alguns anos atrás ter sido convidado, chamaram-me que era para orar por alguém no hospital. Um senhor de 60 anos de idade. E quando cheguei ao hospital, falei com ele sobre Cristo. Tinham-me pedido que era para ir orar porque ele estava doente.
Mas eu fui falar de Cristo. Porque o maior milagre é a nossa salvação. Depois vem a cura, vem a provisão, vem as outras coisas. Você que me ouve pela primeira vez, a pergunta para ti: tu és salvo? Ninguém pode ser salvo pelas suas boas obras. Até porque foram estas mesmas obras das quais você se sente condenado. Então elas não te podem salvar. Precisamos todos de entender que Cristo já veio e nos perdoou, porque nós não poderíamos nos justificar nós mesmos. E uma coisa espantosa que aconteceu nesse hospital naquele dia, estávamos no Maria Pia, e eu levei comigo 2 livros, que se eu puder ter um dos livros em mão, rapidamente. Eu levei comigo 2 livros, os quais eu entreguei a este homem. Um deles é este, O Grande Quadro de Deus. O Grande Quadro de Deus. Estes livros faziam parte de uma remessa de livros que eu comprei, creio que $5.000 na altura. É uma remessa que eu comprei, quase uma boa parte dos livros, por causa da mensagem que nós queríamos divulgar. E uma resposta interessante vinda de um homem que estava no leito da sua morte, mas com experiência e maturidade de vida. Não como alguém que estava desesperado, eu ainda não vivi muito. A resposta daquele homem, olhando para mim, ele disse: "Ô pastor, o que é que eu fiz com a minha vida?" Eu acho que foi um dos homens mais sinceros que eu tive a oportunidade de partilhar o Evangelho. Onde ele me disse: não lhe pergunto isso porque eu não tive oportunidade de ouvir a palavra. Mas antes eu tive a oportunidade, mas desprezei. Ele disse: minha esposa me pregou o Evangelho, mas eu não quis saber. As pessoas ao redor falaram comigo, eu não quis saber. O que é que eu fiz com a minha vida? Muitas das vezes, pessoas pensam, ou pessoas até podem fazer, tentar apelar-nos emocionalmente para que digamos sim a Jesus. Versículo 11. Esses também estavam comovidos emocionalmente, mas não lhe reconheceram e não lhe souberam reter. Antes até o expulsaram. Mas a todos quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Estes receberam-no emocionalmente. Mas a nós que recebemos e somos chamados a andar com Ele, Ele disse: qual de vocês, qual é o homem que começa a construir uma casa que ele não faz os cálculos para ver se pode terminar? Quem é aquele que vai à guerra e não faz os cálculos? Então nós não falamos ou não fazemos mais nem segundo a vista, nem segundo as emoções, mas pela fé nele, mas com consciência, pela fé em suas promessas, pela fé na sua palavra, pela fé no seu caráter e pela fé no testemunho, na prova que ele nos deu por meio do seu Espírito. Então não fazemos por falta de caráter nem por emoções, fazemos-nos com consciência. E então fazemos de tudo para retê-lo, conforme ele nos foi também apresentado. Estes não nasceram da vontade do homem, mas é resultado do Espírito Santo. No livro de Daniel, capítulo 2, a pedra cortada sem auxílio de mãos esmiuçou a estátua e se fez um monte e se espalhou por toda a terra, sem auxílio de homens. Assim, o ministério, ou até vou dizer o mistério da salvação, não é porque nós queríamos ser salvos. A Bíblia diz que nós éramos pecadores. Não fomos nós que lhe achamos, foi Ele que nos achou. Mas como é que Ele nos achou? Porque Ele enviou homens para que esses homens fossem ter conosco onde estávamos e nos anunciassem o Evangelho. Assim sendo, nós hoje, comissionados pelo mesmo Espírito,
enviados para ir pregar o Evangelho. Para homens que não buscam o Senhor. Mulheres que não querem lhe conhecer. Mas chamados para ser deles. E ele próprio, como o título da nossa mensagem é como Deus operava no meio deles. Ele próprio se encarrega de operar no meio das pessoas e confirmar que não são palavras, meras palavras de um homem, mas são as palavras que Deus entregou a um homem, a uma mulher, para irem e anunciarem o Evangelho. E aqueles que crerem, então ele confirmaria, selando-os com o Espírito Santo de Deus. Amém? Os quais receberam poder para serem feitos filhos de Deus. No versículo 14 diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou no nosso meio. E vimos a sua glória. Se fez carne, ele se tornou um homem. Mas, para nós que ouvimos a palavra, há um mandamento, há uma ordenança, Colossenses 3:16, que a mesma palavra de Cristo habite abundantemente, se faça carne em vós. Então essa mesma palavra tem que se tornar a nossa realidade, o nosso pensamento, o nosso sentimento. E, segundo ponto, habitou entre nós. No livro de Salmos 68, é referido em Efésios 4:8. Diz que ele, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Satanás, que era o cativeiro, o pecado que era o nosso cativeiro, a nossa prisão, ele levou cativo. E nessa sua graça, deu dons aos homens, com o objetivo de habitar no meio deles. Então ele deu apóstolos, pastores, profetas e evangelistas com um simples intuito, de que eles preparassem os homens e mulheres para que, conhecendo a verdade, fossem limpos pela palavra, retessem a presença de Deus e Deus habitasse neles. E Deus fosse glorificado pela sua obediência na fé. Deus fosse glorificado, santificado no meio deles. Homens e mulheres que vivem não mais para si, vivem agora para a obediência da fé em Jesus. Glória a Deus. E quando nós vamos ouvir a obediência da fé, muitas das vezes sofremos acusações, insinuações, difamações, como os da igreja, os religiosos, os fanáticos, por um mundo cego, não consegue discernir nem sequer que o nariz dele está à sua frente. Não conseguem discernir que são os próprios desejos dos seus corações que lhes ferem nas suas almas. Que ninguém está ferido, ninguém está magoado, senão pelos desejos do seu próprio coração. Mas nós também somos cidadãos desse mundo. Também pagamos renda ou temos casas. Também trabalhamos, também servimos. Também aprendemos, também ensinamos. Também nascemos, também nos multiplicamos. Mas nós somos aquilo que é hoje, o que somos, mas era o propósito original de Deus. Antes, eu estava desviado do propósito de Deus. Chamado para a fé e obediência ao Senhor, para chamar outros também à obediência da fé. Assim, o espírito de orgulho naqueles que não conhecem Deus, muitos sentem-se intimidados, muitos sentem-se acusados pela consciência que carregam das suas más obras. Então ouvem que você se converte e que você abandona o teu pecado, então eles acusam-te dizendo o quê? Assim és melhor que nós. Você sabia que no ciclo onde há corrupção, um homem justo não pode estar? Porque senão o justo vai denunciar a corrupção. Você sabia que no ciclo de corrupção tem que se lavar a mão de todo mundo? Porque se você diz não, eu não quero, logo vai se perguntar por que ele não quer. Será que ele não vai denunciar o nosso esquema? Então a forma de garantir segurança é comprar o silêncio de todo mundo. E comprando, molhando a mão de todo mundo. Assim a corrupção anda.
Mas quando eu estou a falar de corrupção, preste bem atenção, não estou a falar de corrupção financeira somente. A corrupção moral, a corrupção espiritual. O que é corrupção? É quando você adultera o estatuto original. Aquilo que foi estabelecido de uma forma, agora é alterado. Para que então, corrompendo-se todos, aquilo se torne o novo normal. E assim sendo, o justo como luz do mundo, ele se torna aberração no meio das trevas. Por isso é que é dito, vocês que pensam que são melhores que nós, talvez haja quem não conheceu, não aprendeu as escrituras e não soube pregar o evangelho. Então ele pega e aponta o erro das pessoas, esquecendo-se que o nosso testemunho é de que como é possível hoje Deus nos usar se antes éramos aquilo. Por causa do Espírito de Deus em nós, já na nossa própria justiça. Assim nós não somos condenadores deste mundo, mas antes temos o ministério da reconciliação, onde exortamos todos os homens em todos os lugares a se reconciliarem com Deus por meio de Cristo Jesus. Daí importa você sentar e ter essa comunhão com Deus, ser instruído em primeiro lugar, para que você não cometa erros como Moisés, que tentando servir a Deus, matou um homem. Assim muitos de nós fomos afastados da vontade de Deus, afastados da presença da palavra de Deus, por pessoas que diziam coisas em nome de Deus que nada tinham a ver com Deus. Então, é o desejo do nosso Deus, nos dias de hoje, levantar homens e mulheres que com zelo e conhecimento atraiam outros à obediência da fé, não por imposição, não por acusação, visto que são armas do diabo. No livro do Apocalipse, capítulo 12, vou passar a ler Apocalipse, capítulo 12. Glória a Deus. Preste bem atenção à maneira que eu estou a ensinar, para que você não confunda a nossa mensagem. Apocalipse, capítulo 12, no versículo 10, 9, perdão, vamos ler do versículo 9 Eu quero que possamos ler do versículo 7, mais interessante. 12, do versículo 7 em diante. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Eles batalhavam. Quem é que batalhava? O dragão e os seus anjos. Os anjos não são os demônios. Os anjos não são os demônios. Ok? E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás. Chamado o Diabo e Satanás. Satanás é aquele que se opõe. Então, a pergunta aqui que eu faço ao lermos. Batalhava o dragão e os seus anjos como? Qual era a batalha? Qual era a luta? Qual era o esquema, a estratégia que Satanás usava com os seus anjos para que Miguel e os seus anjos viessem contra ele? O que é que Deus veio destruir? Qual era a obra que Satanás tinha para que Satanás com a qual Satanás usava para oprimir a humanidade? O que é que Deus veio destruir? Nessa noite nós queremos olhar. Vamos versículo 8 em diante. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana. Então, Deus veio combater o engano de Satanás sobre o mundo. Número 1, a seguir. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Glória a Deus. O Satanás que enganava. Agora nós precisamos saber qual era o engano que Satanás usava. Qual era o engano que Satanás usava? Porque quando vai-se pescar, usa-se um isco. Qual é o isco de Satanás? Nós sabemos que Satanás é o pai da religião.
Sabemos que Satanás ele está por detrás da autojustiça. Satanás, inclusive, está por detrás da tentativa de você fazer boas obras para compensar os teus pecados. Qual era o isco que Satanás usava contra a humanidade? Vamos continuar a ler no versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás. Aquele que se opõe. Que opunha-se enganando a humanidade. Então nós queremos saber qual é. Para ele opor-se, ele impedia. Como é que ele impedia? Por meio do engano. Qual era o engano? Para que você hoje entenda como se livrar dessa mentira. Continuamos. Que engana todo mundo, ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouviu uma grande voz no céu que dizia: Presta atenção. Agora chegada está a salvação. Agora fala de um tempo, de uma época. Em Cristo é chegada A salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Qual era o engano de Satanás? Qual era a oposição de Satanás? Com que engano? Era acusação. Queridos irmãos, a acusação é a arma do diabo. A acusação é a estratégia do diabo. Por isso é que eu te disse, quando alguém se converte, a primeira coisa que acontece é que os seus ditos amigos, e aí você abre o teu olho. Jesus disse, o inimigo do homem, o inimigo é o que se opõe, serão os da sua própria casa. São esses que começam a te acusar. Nós te conhecemos. Nós sabemos muito bem quem tu és. Nós sabemos o que vais fingir. Oh, esse agora está armado que é da igreja. São aqueles que nos conhecem melhor, que até dizem ter algo contra nós. Não obstante daqueles que se aproximam a nós para tentar captar, ouvir uma palavra ou qualquer coisa para dizer, olha, eles disseram isso. Isso é típico dentro do corpo de Cristo. Mas repare bem o que você está ouvindo essa noite. É chegada a salvação, a força, o reino de Deus e o poder do Cristo. Essas coisas chegaram porque o acusador foi derrubado. Queridos amigos, você precisa de entender que o que impede você de andar com Deus é a acusação. Se você ler de novo comigo, agora é chegada porque o acusador é derrubado. Se ele não fosse derrubado, você não poderia entrar. Então, segundo o livro de Colossenses 2, o acusador, com o escrito de acusação de dívida das nossas falhas, foi cravado naquela cruz, exposto publicamente ao ridículo. Para que então nós pudéssemos ser livres e dizer, ide e anunciai a paz, proclamai a paz, que já os pecados da humanidade foram perdoados. Logo, o acusador foi destituído. Logo, o que te impedia, o Satanás, que opunha-se para que entrássemos na presença de Deus, já não pode mais. Por causa do quê? No versículo 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Pelo sangue do Cordeiro, derramado naquela cruz. A aliança que aqueles que o receberam agora são forjados debaixo dessa aliança. A seguir. E não amaram a sua vida até a morte. Perdão, a palavra do seu testemunho. Estamos debaixo dessa aliança, o testemunho, tanto testificar do Espírito de Deus em nós, a revelação de quem Cristo é. E o terceiro ponto. E não amaram a sua vida até a morte. Porque no livro de Hebreus, capítulo 2:15, os homens eram sujeitos ao pecado, sujeitos à acusação, por causa do medo da morte. Vamos ler Hebreus capítulo 2. Livro de Hebreus capítulo 2. Versos 14 e 15. E visto como os filhos participaram da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Se fez carne, habitou no nosso meio, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo,
Quem é o diabo? O acusador, que nos separava, nos mantinha distantes de Deus pela acusação. Queridos irmãos, ele é acusador, esse é o ministério, a sua natureza. Não precisa de você ter errado. Ele é acusador. E quando ele te diz que ele é acusador, ou ele vem até aponta teus erros, por mais que seja verdade, esta acusação é nula perante Deus. Porque Deus morreu, enviou seu filho para morrer na cruz, para levar a acusação que era real. Logo, ouça o que eu te digo. Sede fortalecidos, sede encorajados, não tema. Não tema. Não tema. Porque no versículo 15 diz o quê? E livrasse todos os que com medo da morte... Deus veio te livrar por que razão? Por que razão? Com medo da morte. O medo da morte. Por isso que ele diz, não temas. Crê somente. Temer era na morte. Crer é na vida. Creia no que ele prometeu. Não tema o que você está a ver. Não tema as consequências das suas ações. No sentido de que há esperança em Cristo. Verso 15. Repare bem o que está escrito. E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Certamente quando eu te disse para você agir e depois não temer, pode ficar à vontade, age como você quiser, não temas as consequências. Não foi isso que você entendeu, né? Só para corrigir. Estamos a falar de que as nossas obras de pecado que nos condenaram, Cristo lidou com elas. Então não temas, o diabo não pode apontar para essas coisas porque não tem validade. Por que elas não têm validade? Por causa do sangue. No lugar da acusação entrou o sangue que clama coisas melhores do que o sangue de Abel. O sangue de Jesus clama justiça sobre nós. Clama justificação, clama reconciliação perante Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Verso 15 novamente. E livrasse todos que com medo da morte, por toda a vida, estavam sujeitos à servidão. Queridos irmãos, o medo da acusação faz com que você se sujeite ao pecado. Sabe por que muitas pessoas pecam? Porque elas acreditam ser pecadoras. Te pregando o evangelho, te dizendo que Cristo levou teus pecados, alguém vem no teu ouvido e te diz, está armado em quê? Daqui a dias vais falhar. Isso é fogo de palha. Daqui a dias vais já sair da igreja. Ele deixa. Então, as pessoas se sujeitam a esse medo e acabam por deixar de ouvir e crer naquilo que Deus diz sobre ti. Não temas, eu levei teu pecado. Não temas, eu já paguei o preço. E então, são esses que te influenciam para você pecar. E quando você pecar, vão dizer, estás a ver? Não te disse que estavas com ilusão? E então você agora acredita, não, eu me posicionei lá atrás, pensei que ia dar certo e descobri que estou a pecar. Eu vou continuar a pecar, então não sou falso ou não sou hipócrita. Muitas pessoas pensam nisso. Então eu não vou me enganar para entrar na igreja e depois pecar novamente. Queridos irmãos, a pessoa começou a pecar a partir do momento que deu atenção ao acusador. Porque o acusador aponta, olha as tuas falhas. E as tuas falhas te metem debaixo de medo, debaixo de tristeza, debaixo de angústia. Mas o Redentor disse, olhai para mim e sede salvos. Queridos irmãos, não é de bom tom quando alguém conversa contigo, toda hora apontar teu erro. Não confunda. Hoje, bem, vou abrir o jogo aqui nessa noite. Vou abrir o mar para você atravessar do Egito para a Terra Prometida. A razão pela qual você muitas das vezes ouve acerca dos teus erros é porque você não se arrependeu dos teus erros. E você tem que confrontar aqueles erros. Porque a maioria prefere não olhar para onde ele errou. Então a Bíblia diz que Moisés, Deus lhe encontrou 40 anos depois, ele disse, pega nessa vara, tira a vara no chão. E transformou-se em quê? Numa serpente. A vara é a palavra. E a palavra ela expõe todo o erro em nós, expõe toda a mentira em nós. Então a palavra tem essa função de confrontar o teu pecado para que você abandone. De confrontar o que está oculto em ti para te limpar. Porque senão você estaria limpo. Agora, uma vez que você genuinamente deu frutos, fostes limpo.
te darem profecias, eis que eu me lembro do teu passado, manda calar a boca, Satanás. Isso não é de Deus. Porque o próprio Deus diz, cadê o teu pecado? Pois eu levei naquela cruz. Logo. Amém? A maior parte das pessoas que erra, porque é constantemente lembrado de quem ele era, e ele continua a agir como se fosse aquilo. Mas no momento que você sentar e descobrir quem és em Cristo, vais agir como ele. Porque ele disse, quem crer em mim, as obras que eu faço, ele fará. As obras que eu faço, ele as fará. As obras que eu faço, ele as fará. As obras que você vê Jesus fazer, você fará. Por isso é que eu sempre digo, queridos irmãos, não fale de quão grande você é, para que as pessoas olhando para ti digam, eu nunca vou chegar aí. Mas que tenhamos o gozo de celebrar Cristo nas nossas fraquezas, para que pessoas olhem e digam, se Deus conseguiu usar aquele homem, também pode me usar amanhã. Eu sou mais de todos, eu sou mais fraco. Só que a minha força foi transformar a minha fraqueza no convite para que a graça dele se aperfeiçoasse na minha fraqueza. Logo, eu não vou diante de Deus, Senhor, estás a precisar de um trabalhador na terra, alguém como eu. Nunca no teu tempo tivestes alguém como eu. Se tivesse vaga na Trindade, há muitos que seriam candidatos. Glória a Deus. Mas não descurando do foco da nossa mensagem. Entenda. 15. E livrasse os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Muitas pessoas não conseguem confessar os seus erros. E porque não consegues confessar os teus erros, o que acontece? O diabo te acusa no teu ouvido. Mas você não consegue confessar os teus erros. Por quê? Por causa do medo. Se você não confessar os teus erros e eu te condenar por causa disso, o problema é meu, não é teu. Fizeste a tua parte. Mas é lógico que isso fere. Isso fere, nos sentiríamos expostos. Nos sentiríamos ridicularizados. E o coração de um pastor não tem nada a ver com isso. Teu pecado não pode ser tema da minha mensagem. Teu pecado não pode ser tema. Deve ser tema do meu jejum. Deve ser tema da minha oração. Deve ser tema do quebrantar do meu coração. Não deve ser tema da minha pregação. Muito menos o tópico da nossa conversa. Então preste bem atenção. É necessário que você confronte o teu pecado. Quando Deus levou Moisés de volta para o Egito, ele levou para a terra do pecado dele. Porque é lá onde Deus te ungiu. É na tua fraqueza onde Deus te unge. Talvez você não entenda algo, mas eu tenho dito várias vezes, queridos amigos, nós não somos todos iguais. Deus ama todos, mas nós não somos todos iguais. Dentro do reino dos céus há distinção. Desculpa, quando você ouviu que Deus não faz acepção de pessoas, significa que ele não trata o rico melhor do que o pobre. Ele não trata o africano melhor que o europeu, porque o africano sofreu muito. São todos iguais. Em Cristo, são todos iguais. Mas há uns que carregam maior unção, há outros que carregam maior revelação, há outros que foram ungidos na área que você não foi. Logo, a sabedoria de um líder é rodear-se de pessoas que complementam aquilo que ele não é. Logo, a estultícia e o engano dos miúdos é achar, não, eu sou melhor que o líder porque eu tenho o que o líder não tem. Só que você não tem a capacidade de agregar pessoas ao teu redor que tenham o que você não tem. Logo, você vai destruir por causa da soberba do teu nariz. E segundo o Espírito de Deus, é ele que coloca um anzol no nariz de Senaqueribe e ele levando de volta para a terra de onde ele veio. Ok? Então preste bem atenção, queridos irmãos. Preste bem atenção. Contenha a coragem de confrontar o teu pecado.
tenha coragem de chegar, meu irmão, minha irmã, me perdoa o que eu fiz contigo. Me perdoa as palavras que eu falei. Tenha coragem. Só não o fazem porque têm medo da morte. Mas você já fez mesmo. Liberte-se disso. Tenha coragem. Meu querido irmão, me perdoa. Errei muito. Não tive caráter, não tive... Epa, o que eu fiz foi sem escrúpulos. Te feriu, te humilhou, te magoou. É indigno. Tenha coragem. Para que você não tenha um amor fingido. E depois se tornar manipulador. Está tudo bem, né? E então quando você tranca a cara, franze o rosto, eu vou ficar intimidado. Será? Será, meu Deus, que ele agora está se a lembrar do que ele fez? Então, cuidado, hein? Não peca, hein? Não peca. Começar a ser manipulador. É assim que muitos fizeram e fazem dentro da igreja. Fazem nas casas, fazem nos seus relacionamentos, fazem filhos com pais, fazem governantes com o povo, fazem os chefes com os trabalhadores. Por isso que você vai fazer greve, vão te despedir. Vai fazer greve, todo mundo vai entrar. Você que deu tua voz, retaliação contigo. O que é isso? Espírito de Jezebel. Mas esse espírito de Jezebel é o que está por detrás da acusação. Quando você falar de espírito de Jezebel, lembre-se que nenhum espírito tem gênero. Então, quando você falar de espírito de Jezebel, não está a falar do espírito que operou na mulher. É o espírito, não é a mulher. É o espírito. Porque esse espírito que operou em Jezebel, operou também em Acabe. Então, muitas das vezes as pessoas vêm dizendo, e queridos irmãos, tenha estômago para ouvir. Muitas pessoas vêm dizer, não, governo, para. Porque é o povo que lhe colocou lá. Para, por quê? Porque o próprio povo, que você diz, coitados, veja só, injusto, eles são ímpios. Logo, a nossa mensagem é para um mundo perdido. Não é para acusar o governo, não é para justificar o povo. Não, não. Nós somos embaixadores de Cristo, chamados a reconciliar pais aos filhos e filhos aos pais, para que antes que ele venha e destrua a terra com maldição, você precisa de conhecer o Evangelho. Senão você vai cometer erros básicos. Aquilo que eu te disse, Moisés matou por falta de instrução. Então, queridos irmãos, nós não somos contra o governo, nós não somos a favor do povo, nós somos a favor do reino dos céus, chamando os homens e mulheres, povos, líderes, a reconciliarem-se com o Senhor. Esse é que é o nosso objetivo, queridos irmãos. Essa é que é a nossa mensagem. Entenda a nossa mensagem. Por quê? Porque por meio da acusação, da difamação e do escárnio, muitas das vezes é confundido. E você às vezes morde o isco. Como se você fosse aquilo que te está a ser dito. Querido amigo, Cristo levou o teu pecado. Se de membros do governo, Cristo levou o teu pecado. Povo, Cristo levou o teu pecado. Mas você não esquece que esse povo mexe na bruxaria, que provoca a ira ao Senhor. Então ninguém aqui é inocente, ninguém aqui é culpado. A questão é que todos estão destituídos da glória de Deus. E Ele nos enviou a proclamar a reconciliação, nos apontando que Ele levou os nossos pecados, não nos imputando mais as nossas culpas. Mas aqueles que receberam, a esses foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? E amém. Queridos irmãos, há uns anos na Inglaterra, há uns anos atrás, eu digo 2003, 2004, se não 2002 a 2004, havia uma escola onde eu estudava próximo da na escola bíblica, no Instituto Bíblico. Mas havia uma escola pública que tinha sido decretada pelo Estado como, creio que, a pior escola de todo o Reino Unido. E essa escola tinha sido removido o patrocínio, seria fechada a escola. A direção da escola bateu à porta da igreja e pediu que a igreja auxiliasse a recuperar aquela escola. Muito interessante, nós tivemos mentores ou jovens que estavam com os alunos, os estudantes, e foram trabalhando e aconselhando. Resultado, aquela escola, como um exemplo de uma sociedade que saiba ouvir conselhos. Aquela escola recuperou, não foi fechada, o fundo que tinha sido removido foi restituído. Além de ter recuperado, tornou-se uma das melhores.
E isso eu uso como um exemplo para que eu e tu compreendam que se nós pregarmos o Evangelho, Angola não vai fechar as portas. Se nós pregarmos o Evangelho, famílias não vão fechar as portas. Se nós pregarmos o Evangelho, a sociedade, essa juventude não vai fechar as portas. Meu Deus, é tão estranho. É tão estranho. Há dias, pela primeira vez, eu peguei no TikTok. Eu não sei se você já deu conta disso. Mas eu peguei pela primeira vez, acho que a semana passada, o TikTok. Sempre ouvi, eu não gosto muito de mexer nessas coisas, mas eu peguei e vi. Se eu vi 100, 98 eram de prostituição juvenil. Mulheres, não homens, mulheres. Mulheres com linguagem explícita. Explicitamente sexual. Mulheres. Mulheres as quais dizem que os homens fazem com elas, que lhes maltratam, que isso e aquilo. Elas, ao usarem, exporem-se dessa maneira. E eu me pergunto, quem irá por nós? Quem anunciará o Evangelho? Porque do outro lado você tem aquele que vai lhe acusar. Quer seja Satanás, quer seja os ofendidos, ou até mesmo os religiosos que não entenderam Cristo. Eu não sei se eu sou o único que vi isso, mas você pega no TikTok e você vê os vídeos dos jovens angolanos, dos jovens brasileiros, dos jovens de outros povos. Os outros são vídeos engraçados, dos angolanos é prostituição. Prostituição. Mas não temas. Estás a ver eles no álcool, vês eles na prostituição. Ainda assim, vês eles na delinquência. Ainda assim eles me servirão. Foi a palavra que o Senhor me deu. Por isso eu não acuso. Mas Satanás está a destruir essa juventude dessa maneira. Satanás está a destruir essa juventude. Que o número de meninas que fazem filmagens do seu corpo e depois diz, puxem-me no off, tem que ser alarmante. Tem que ser alarmante. Há dias eu estava no barbeiro a cortar o cabelo e conversava com um jovem. E estava a conversar com um jovem que me cortava o cabelo. Entrou um outro cliente. E que disse, ok, já agora posso entrar na conversa? Eu disse, fica à vontade. Ele disse, qual é o teu problema então? Olha já, alguém atrevido que chegou na conversa já entra com acusação. Qual é o teu problema contra o cu duro? Eu disse, eu não te falei que eu tenho problema contra o cu duro. Mas para eu ser justo e não estar aqui a ceder às tuas acusações e atrevidamente que entraste na conversa dos outros, posso só te fazer uma pergunta? Tua mulher, você aceitaria tua mulher dançar como essas miúdas andam a dançar assim? É grave. Como é que chama aquela dança do Brasil? Como é que é? Nos ingleses é twerk. Aqui como é que chama o Brasil? Como é que chama? O Brasil é como é que é? Não é funk? Tem. Não, tem. Como? Aquela dança que as mulheres só ficam a dançar imoralmente. Como é que chama? Isso é funk? Eu não sei, bros, eu não sei. Você sabe que a dança axé tem a ver com candomblé? Para não falar que tem grupo cristão axé gospel. Eu não sei o que é que andam a fumar. Mas certamente que não é a Bíblia que eles andam a ler. Axé está associado ao candomblé. Assim como aquela dança mambo de passar debaixo da vassoura, né, da vara, tem a ver com voodoo. E você vê as igrejas a fazerem isso. Mas pronto, vamos fluir junto. Vem comigo. Como é que chama aquelas danças aí? Como é que chama? É o funk brasileiro.
Não, é o angolano que eu quero saber. O Franco é brasileiro. Ah, quadradinho. Eu não sei. Eu estou a perguntar genuinamente, eu não sei. Queridos irmãos, os irmãos aí, juventude, se me ajudarem só nos comentários para eu poder saber. Eu não falo que eu não sei. Eu só vejo esses vídeos a dançarem. Inclusive, diga. Parti cama. Ah. Eu sou inocente. Mas. Caí com cadeira? Sapato do quem? Boica, que é o boica? Hey, Jesus Christ. Amém. Presta atenção. Esse jovem adulto, eu lhe fiz a pergunta: você mesmo consentiria a tua esposa? E ele disse: minha esposa não. Eu disse: tá a ver? Você diz que tua esposa não porque ia te afetar. Mas irresponsavelmente você está a dizer que, não é, que é normal as outras pessoas fazerem. Quer dizer, a esposa do outro pode, na mente dele. Queridos irmãos, é assim. Enquanto nós não pregarmos o Evangelho, esse povo não tem esperança. Olha o vídeo que o outro fez. Olha o vídeo que o outro fez. A pobreza ensinou muita mulher. Olha o vídeo que ele fez. A pobreza está a ensinar as mulheres. Como assim? Antigamente, as mulheres eram armadas. Com a pobreza, qualquer coisa lhes levo. Sério? Homens que deveriam ser líderes. Homens, não dá para garotos. Os filhos da mamãe deles. Homens que deveriam ser líderes. Estão envolvidos na difamação, calúnia de mulheres. Porque ele se acha assim homem. Não, ele se acha homem na capacidade de fazer isso. Quem vai pregar o Evangelho? Quem vai lhes dizer que existe amor? E que o amor não é imoralidade sexual? Que ele vale mais do que uma opinião fingida? Quem vai lhe dizer que Jesus levou os seus pecados? Porém, para que a gente possa ir, queridos irmãos, nós próprios temos que ser libertos de uma consciência de acusação. Muitos de vocês não conseguem posicionar-se, pregar o Evangelho, porque estão debaixo do espírito de acusação. Como você vence o espírito de acusação? O sangue do Cordeiro. O teu testemunho qual é? Sede santos. Não ame a tua vida até a morte. O que ele está aqui escrito em Hebreus 15. Eles, com medo de perderem suas vidas, sujeitavam-se ao pecado. Você não tema aquele que pode matar o corpo. Tema antes o que pode matar o corpo e lançar teu espírito no inferno. Tema a Deus. E você não se sujeitará a isto. Queridos irmãos, o problema está aqui. É cair com cadeira, né? Que chamam. Eu lhe perguntei. Você está-me a dizer que em sua casa nós vamos dar uma festa e as pessoas vão cair com as cadeiras. Mas, desculpa só, no mundo dos bêbados, ok, mas aonde é que há decência você comprar tua mobília ou alugar cadeiras que você tem que devolver e os teus convidados partirem as cadeiras e você dizer, não, a festa bateu? Quer dizer, nós batemos no fundo e não demos conta. Não demos conta. O pior é que se você... Uma vez foi um casamento. O que estava a dançar mais, essas danças assim, não é porque anda a dançar normal, eu gosto muito de samba. Samba é uma dança muito bonita. Quem não sabe, matar barata no salão, o problema é dele. Isso já é com ele. Mas o que estava a dançar mais de suspensório era então o irmão da igreja. Quando me viu, ei, pastor! Ou então para falar de um casamento dos irmãos da igreja, que depois de eu sair, vi bué de vídeo dos irmãos a se atirarem no chão quando o pastor saiu. Cambada de falsos.
Isso é brincadeira, sim. Porque se você não consegue ficar à frente, à vontade comigo, você está a ser falso. Muitas das vezes você entra dentro, o pastor, eu entro no meio do jovem, calam. Não é boa coisa que estão a falar. Oi. Não sei. Amém? Agora preste bem atenção, queridos irmãos. Quem irá por nós? Quem irá promover o evangelho da reconciliação? Porque o amor de Deus não implica que agora, depois de Deus te amar, tudo é aceitável, tudo é lícito, mas nem tudo te convém. Não, você é o mais velho. Ô, jovens, vocês dançam essa... Como é que se dança isso cair com cadeira? Hã? Pode responder. Como é que se dança isso cair com cadeira? Ela tira-se para cima da cadeira. Parta a cadeira. Já partiu a costela dele. Alguém tem que amar essa juventude o suficiente para dizer que tem limites. Alguém tem que amar essa juventude o suficiente. Muito tempo nós dançávamos gato preto. Gato preto. Gato preto. Dançávamos. Dombolô, né? Caí com cadeira. Até vi um vídeo de alguém que subiu o prédio 3 andares, atirou-se da árvore. Atirou-se do prédio para a árvore. Com essas danças. Isso não tem nada a ver com divertimento, não tem nada a ver com cultura. Isso tem a ver com o quê? Com baixaria. Mas é você que aplaude isso, que faz essas pessoas pensarem que estão bem. E depois temos uma sociedade que diz, vocês são caretas. O que eu estou a falar parece ser careta. Há dias, era um filme do casamento, de vários casamentos, do marido de pé e a mulher a dançar assim no meio do salão. Essa dança, esse funk brasileiro, eu quero... como é que chama? Como é que chama? Que é quadradinho, né? Um membro meu da igreja, faço o casamento dele, e ele começa a dançar promiscuamente. Eu falo para ele, não vem mais na igreja. Não vem mais na igreja. Procura outra igreja, vou te passar uma carta de recomendação, vai em outro lugar. Sim. Não é apontar dedo, mas é ter consciência de que você é santo. Queridos irmãos, muitos cristãos dançam isso para não serem vistos como caretas. Olha a música, outro, está a fazer amor, está a fazer amor. Desculpem-me. Eu cresci na altura em que os O2 eram N-Sex Love. Não cantava, não tocava nas festas de família. Não eram cristãos. Tinham moral. Tinham regras. Tanto é que eles mudaram de N-Sex Love para O2. Porque sabiam que aquilo estava errado. Desculpem-me. Pare de pecar a boleia dos outros, porque você tem medo do que os outros vão falar de ti. Espírito, hoje nessa noite eu estou só a confrontar isso. Muitos cristãos sujeitam-se ao pecado com medo do que o primo, o que o amigo, que não é amigo, vai dizer. Deixa ele dizer o que ele quiser. Porque se a tua amizade é à custa da tua santidade, pense bem. Pense bem. Que identidade tu carregas, que amor próprio tu tens, que visão de ti mesmo tu tens. Amém? Então, é muito simples. Por medo da morte, sujeitavam-se à escravidão do pecado. Amém? Quem irá por nós? Prepare-se eficazmente. Nós precisamos de pregar o Evangelho. Para que Cristo habite no nosso meio, nós precisamos de retê-lo. Nós precisamos de retê-lo.
houve um momento que eu lutei com estas coisas, mas depois disso, o passo a seguir, eu me tornar o pregador, o proclamador e o que mantém essa mesma obra. Então, queridos irmãos, não é questão de nós sermos fanáticos. Eu tenho coragem a ser ousado no Senhor. Eu tenho coragem a ter ousadia no amor do Senhor, porque te liberta. Amém? Eu tenho coragem a ser justo, a ser santo, a ser sério. Não é fingido. É crendo no que Jesus fez sobre ti. Fugindo da aparência do mal. Isso não pode mais tocar nas minhas vestes. Isso não pode tocar mais no meu corpo. Isso não toca mais em mim. Isso não faz mais parte da minha realidade. Eu sou uma nova criatura. Eu sou santo. Eu não cheguei lá, mas eu estou a progredir para o alvo. Não se deixe levar debaixo da acusação e se sujeitar a ser levado no pecado por causa de pessoas que não te amam, mas que você está preocupado com a opinião delas. Nem todo mundo acrescenta valor à tua vida. Eu hoje estou a recuperar ou a restituir uma verdade de que muitas das vezes, por falta de identidade, nós ficamos já não queremos. O mundo pensa que somos caretas, mas não é bem assim. Vamos mostrar ao mundo que não somos. Não mostra nada. O que você tem que mostrar ao mundo é a glória de Deus. E Ele habitou no nosso meio e vimos a sua glória. O que o mundo tem que ver a glória de Deus em ti. Você não tem que mostrar nada. Por isso que as igrejas estão a pintar as paredes escuras, a baixarem as luzes, para as pessoas terem uma experiência, para não se sentirem expostos. Queridos irmãos, a fé, a confissão da fé é um ato público. O batismo é a confissão pública de que você está morto para o pecado e vivo para Cristo. Vamos para coisas lenga-lenga dentro da igreja. Não quer se converter, não suja aqui, não mancha as vestes. Ficar lá fora. Sim, porque é isso que entrou no nosso meio. E com medo do que é que vão dizer, o medo às vezes de um pastor perder a congregação, eu várias vezes sacudi a igreja e fiquei só com um membro. Eu tenho um nervo e tive um nervo de fechar a igreja. Eu avisei anos, se vocês continuarem a fazer isso, eu vou fechar a igreja. Se a igreja não ouvir, eu vou fechar a igreja. Porque está escrito, se o povo não te ouvir, não for digno, sacoda a poeira dos teus pés. Aquele já não era poeira, era lama. Sacudi, fechei a igreja. Eu literalmente fechei a igreja. E pessoas vieram ter comigo, mas pastor, como é que ficam as almas? Meu irmão, quem é meu, segue, ouve minha voz e sabe onde eu estou. Um jovem me disse exatamente assim, a pandemia... E preste bem atenção no que eu te vou dizer. A pandemia, as igrejas fecharam, muitas pessoas se desviaram. Eu disse, não seja por isso, porque as escolas também fecharam. Mas quem andava a fingir que sabia ler e escrever na escola, se a escola fechou agora, vamos saber se você sabia ler e escrever ou não. Mas quem não fingia, quem estudava mesmo, ele continua a saber ler, continua a saber escrever. Logo, se as igrejas fecharam e a tua relação com Deus foi para o ar, a tua santidade desapareceu, é porque você andava a fingir que era. Agora que fecharam, veio à tona aquilo que é realmente aquilo que não era. Porque quem andava com Deus, continua a andar com Deus. Quem temia Deus, continua a temer Deus. Pode estar um bocadinho mais abalado, um bocadinho mais fraco, Deus vai te consolar, amém? Mas você continua a saber falar, você continua a saber ler a Bíblia, você continua a saber orar. Ou seja, não era fingido. Então, o fechar a igreja até nos ajudou, expôs coisas que nós não conseguíamos ver. Tão simples quanto isso. Amém? Porque muita coisa que é feita, queridos irmãos, dentro do corpo de Cristo, é sustentado pelas nossas atividades e você não vê. Tira as atividades, as pessoas já não sabem orar. Porque ela só ora por causa da atividade. Não ora por comunhão pessoal com Deus. Tira as coisas, muitas tarefas, muitas obrigações dentro da igreja. E a comunhão com os irmãos não existe. Ou somos genuínos, ou não somos. Mas eu estou a dizer nessa noite, vence a acusação pelo poder do sangue do Cordeiro. Seja ousado. Eu sou santo. Eu não me envergonho do Evangelho, não significa que eu não tenho vergonha de levar a Bíblia. Isso não é isso. Eu não me envergonho do Evangelho, não significa que eu não tenho vergonha de orar em público. Jesus disse até cuidado com essas coisas, porque assim eram os falsos fazendo isso. Orando em público para serem vistos pelos homens.
Tenha ousadia, mas eu sou santo. Escarneça, goze, afaste-me, eu sou santo. Eu continuo a te amar, mas eu sou santo. Eu não posso brincar com aquilo que matou o meu melhor amigo. Parem com isso. E eu quero mesmo te encorajar, queridos irmãos, porque é exatamente isso que amizades fazem. Há uns anos atrás eu olhei para um amigo, falei com um amigo, nunca tive isso. Deixa eu te contar isso, é muito importante. Não sei se vai cair, como é que cai para as pessoas às vezes isso, como propaganda, eu não quero em nenhum momento falar assim. Mas como estudante da escola bíblica, às vezes vários ministérios vinham ter conosco procurar estudantes para poderem fazer trabalhos part-time, para poder ajudar nos custos que tínhamos. E fui trabalhar uma vez para o Benny Hinn, Ministério do Benny Hinn, onde nós empacotávamos as encomendas como Bíblias, CDs, para despachar para os Correios. E eu era o mais jovem de todos os trabalhadores que lá estavam. Eles deviam ter 15, 20 anos mais que eu. Então hoje têm uns 55, outros 60, 65. E numa conversa deles, entre eles, um deles infelizmente morreu ano passado, em numas férias. Foi falado de um casal, de um pai que tentou salvar sua filha numa piscina em Espanha. Morreu aí. Um deles é esse. E a conversa que eles tinham como homens em Cristo, e preste tu bem atenção ao que eu estou a falar, liberte-se disso. Em que eles estavam, não, qual é a tua qual é a área que estás a ser tentado? E eles começaram a dizer, não, sou tentado na área sexual. E vieram ter comigo, eu disse, eu não tenho. Queridos irmãos, eu não tinha mesmo. E aí começaram, queridos irmãos, presta bem atenção. Você está, Mauro, não precisa de fingir, nós somos também em Cristo. Eu disse, eu não tenho. Não precisa de bancar uma de religioso, todo homem é tentado nessa área. Eu disse, eu não tenho. Porque realmente, quando eu me dediquei a entregar isso em Cristo, lidei com isso. Não entrei pela janela, cheguei, Senhor, pequei nessa área. Procurei a graça dele. Ele me disse, não temas, minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Logo, eu já não tinha nenhum problema. Mas eles insistiram com acusações. E o ponto todo é nessa noite, acusação. Tens, senhora, estás a ser religioso, estás armado, isso é fanatismo. Tu tens que confessar, Jesus vai te perdoar. Eu disse, eu não tenho. Queridos irmãos, cheguei em casa, naquela noite comecei a ser atacado em sonhos. Realmente eu não tinha. Cuidado com essas confissões forçadas. Que você tem que admitir o que não é verdade. Cuidado com isso, porque é acusação. E então, a partir daquele dia eu comecei, sim senhor, a ser atacado. E por causa disso, tendo me apercebido disso, fui ter com um dos meus colegas que não fazia parte desse grupo. E ele disse, bro, como é? Ora por mim. Ele disse, o que é que se passa? Disse, para aconteceu isso e a partir de agora eu comecei a ser bombardeado na minha mente. Queridos irmãos, ele estava aqui à frente. Eu a olhar para ele, como eu estou a olhar para ti. Entretanto, ele não viu que nas costas dele passou uma amiga nossa da escola que nos cumprimentou e eu virei o rosto para cumprimentar e a primeira coisa que ele fez, puxou o meu rosto e disse, não olha. Eu disse, estás a exagerar também, eu não estava a olhar assim. Mas teu amigo não vai te deixar cair no pecado, teu amigo não vai te colocar debaixo da pressão, se és meu amigo, faz. Esse não é teu amigo, é Satanás. Esse Satanás. O verdadeiro amigo que você precisa é aquele que tem coragem e santidade. Não é aquele que te estimula no erro. Não faz isso. Cristo te libertou para que não fosses mais colocado voluntariamente em nome de unidade debaixo de um jugo de escravidão. Até dentro da igreja isso opera. Você é o melhor que nós, né? Está armado já em quê? Em pastor. Isso opera dentro da igreja. Que? Quer pensar que assim o pastor vai te considerar mais?
Pastor também é homem, não liga, isso acontece, mas vamos nos arrepender. Isso é a linguagem de muitas pessoas sem temor dentro da igreja. Vocês estão a entender isso, igreja? Seja ousado, que ainda que você lide com essa parte, é um problema, não dê ouvidos a quem te acusa, procura quem vai te ajudar em oração. Liberte-se disso. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar e vamos deixar, se alguém quiser tirar um minuto para fazer perguntas. Duvido muito que nessas perguntas aqui você vai querer fazer perguntas, a menos que você seja mais ousado, mas tenha liberdade. O número vai estar aqui, já está a rodar aqui no rodapé. Que Deus te abençoe. Pai, eu oro no nome de Jesus.